E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estarem conosco aqui na Sport Serra. Bom, depois de 3 anos, né, pela primeira vez, oportunidade de falar exclusivo com o Nenê. Muito obrigado. Pô, um prazer, pô. Aí. Isso aí foi culpa do Arthur, viu? Invenção do Arthur. Ele foi bastante pressionado, viu? Posso te garantir que ele foi bastante pressionado. Eu fui também bastante pressionado lá ele, viu? Também, pra essa. Tá bom, ganha bem pra isso também. Não tá no contrato? Quando a gente fala com o presidente, pra ampliar um pouquinho, né, o contrato do Nenê. Sim, vambora. Só essa entrevista aqui já vai valer um gatilho ali no salário, né? Presidente nada. Relaxa. Vamos lá, Nenê. Primeira coisa que eu queria conversar contigo, sabe que a gente teve a oportunidade de viajar junto algumas vezes, ali naquele momento em que o Juventude conseguiu fretar voo, né? Que é uma coisa que é raro. Aliás, tem que pedir pro presidente, né? O presidente vai nos ouvir. Fretar mais vezes, né? Fretar mais vezes. Vamos tentar convencer ele nisso. Vamos. Né? Mas nessas poucas vezes que a gente conseguiu viajar junto, eu vi o tanto que tem assédio em relação a ti no aeroporto. E não só nos eventos, né? Quando o Juventude tem aniversário, ou mesmo nos jogos. Eu já vi tu parar de fazer aquecimento para atender o torcedor nessas arenas, que o torcedor fica mais próximo ali e tal. E aí a gente se coloca no teu lugar, assim, fico pensando, né? Se fosse eu, cara, tipo, o tempo todo, né? Galera, tira uma foto, me dá um autógrafo. Talvez isso, para quem não é acostumado, em algum momento pudesse soar como muito chato. E eu vejo que tu atende todo mundo, cara. Tu atende o moleque, tu atende senhorinha. Como é que é pra ti essa situação, sabe? De ter que atender a galera, né? De ser uma coisa tão corriqueira, tão exigente, mas ao mesmo tempo para outra pessoa, daqui a pouco pode ser uma coisa única, né? Pra criança, principalmente, que vai lembrar para sempre, né? Exatamente, né, cara? Eu me coloco, acho que no lugar deles, assim, tipo, pra gente não é uma coisa muito difícil. Claro, se você tá o tempo inteiro e tal, acaba cansando um pouco, mas eu penso nesse, né, se eu posso, né, fazer uma foto, porque pra pessoa vai ser única, faço com realmente, com prazer, porque eu já tive nesse lado, assim, então, assim, acho que o respeito que eu tenho de todos os torcedores, né, do nosso time, dos outros times, dos rivais, dos times que a gente joga contra. Então acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu sempre procuro atender todo mundo por causa disso, para poder estar retribuindo também, né, esse respeito e essa admiração que eu tenho de todo mundo. Então isso claro, tem momentos e momentos, mas eu vou sempre que eu puder, atender todo mundo que eu puder, porque com certeza isso vai ficar marcado para a pessoa e para a gente. É igual você disse, né, cara? Você acaba acostumando também. Mas eu acho que é mais por isso, para poder estar retribuindo o carinho que eu tenho de todo mundo. Ô, Nenê, tu não caiu de paraquedas no futebol, né? Tu jogava no Floresta de Jundiaí, futsalzinho. Sim. Então, eu imagino que tu já começou, né, fez categoria de base no Paulista, foi descoberto pelo Ferreirão, que aliás passou por aqui, né? Passou por aqui o Ferreirão? Trabalhou no Caxias, não no Juventude, né? Mas passou aqui pelo futebol de Caxias do Sul. Sim. E então, eu imagino que tu não teve tanto aquela vida do fã, sabe? De conhecer um ídolo, como a molecada faz contigo. Mas em algum momento, mesmo assim, né, mesmo tendo vivido desde criança nesse meio aqui do futebol, em algum momento tu teve essa chance assim de conhecer um cara, um jogador ou uma celebridade que te deu aquele friozinho na barriga, assim, aquela que o cara fica nervoso de estar na frente conhecendo, assim, pra se colocar no lugar do teu fã também? Cara, até quando eu já jogava, o Romário, por exemplo, eu era fãzão do Romário na época que ele praticamente não ganhou a Copa sozinho, né, mas acho que foi o maior nome da Copa ali. Eu jogava salão ainda na época, pô, e a gente querendo ver os jogos e tal, e depois eu acabei indo pro Paulista e a gente jogou contra, né? Ele acabou indo lá pra Jundiaí, o jogo foi 2-2, me lembro, até acabei fazendo um gol, então assim, e fiquei bastante admirado assim com a presença dele. E outros jogadores que eu também já jogava, mas eu ainda me sentia como fã quando eu tava na Espanha, né, que eu joguei no Santiago Bernabéu, e aí tava Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Figo, então são caras assim que a gente, poxa, só via, principalmente o Zidane. Para mim, eu acho que o Zidane foi até pela maneira, né, o estilo de jogo e tal, foi o cara que eu fiquei assim mais nervoso, digamos assim. Mas tudo bem, o atleta é confiante, né? Sim. O atleta é um cara confiante, todo confia no teu trabalho, obviamente.
Tanto que as tuas estreias foram sempre com gol, né? Sim. No Paulista tu estreou com gol, no Palmeiras estreou com gol. No Santos. No Santos estreou fazendo gol. Mas mesmo sendo confiante, estando concentrado no jogo, daqui a pouco quando tu tá em campo, assim, dividindo o campo com o Zidane, por exemplo, dava um friozinho na barriga, assim, um nervosismo um pouquinho a mais, assim, tipo... Então, foi antes e depois do jogo. Na hora do jogo, não. Na hora do jogo... Conseguia ficar ali focado. Sim, mas aí depois do jogo eu fiquei bastante nervoso, porque eu fui no vestiário com eles lá, tava conversando com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, e aí, pô, os caras tudo passando assim, ó, o Zidane passou, e ele, acabei não pegando a camisa dele, peguei do Ronaldo, do Roberto Carlos e do Zidane, falou, pô, a minha já troquei, então assim, foi o cara que... Mas na hora do jogo, realmente, você tá focado ali, né, cara, e igual você disse, você tá dando a tua vida por aquilo ali, né, que é o time que você tá jogando. Mas antes disso, realmente, assim, não encontrei... Eu nunca tinha saído nem de Jundiaí, pô. Antes disso aí, eu não encontrei ninguém, não. Só quando eu já comecei a jogar mesmo. Mas antes disso, não tinha encontrado ninguém, assim, famoso, nem nada. Nenhum cara que eu era fã, por exemplo, o Raí, né? Quando eu era molequinho. Que era torcedor do São Paulo e tal. Mas aí, pô, fui acabar encontrando ele só em Paris, que e ele dando pontapé inicial, eu já tava jogando, então... Mas foi massa, porque é um cara que eu sempre fui muito fã também. E acabamos trabalhando juntos ainda no São Paulo, então foi da hora. Ô, Nenê, competir, né? Competir, por exemplo, quando eu era criança, jogava com time de outras ruas. Eu já vi tu falando sobre essa história. Sim. A competitividade nesse tipo de jogo, eu sei porque eu também vim de cidade pequena e a gente jogava contra os times do outro bairro. Sim, ou da outra rua. Ou da outra rua. A vontade de ganhar não é muito diferente de entrar em campo, por exemplo, domingo ter que ganhar do Flamengo, eu imagino, né? Dá mais dinheiro hoje, mas a competitividade... A competitividade minha sempre foi igual. Para o ímpar, soltando, pô, jogando bola, jogando taco. Pôquer também. Pôquer foi mais depois, né? Que eu aprendi, né? Que o Neymar me ensinou, mas assim, na minha época também, a gente jogava rua contra rua, minha rua tinha que ganhar e ficava puto se não ganhava. Então, assim, a competitividade sempre foi a mesma. Eu sempre fui um cara muito competitivo. E eu lembro que desde essa época aí a gente já apostava, né? Claro, não é a mesma coisa, né? Mas ela sempre existiu, assim, acho que é uma das coisas que me manteve também em alto nível tantos anos, né? A minha competitividade e minha vontade de sempre tá querendo lá ele mais, né? Então. Nenê, eu não quero te chamar de velho, né? Até porque tu tem quase a minha idade, mas eu comecei a narrar futebol no ano de 2000. Então eu cheguei a ir a estádio para ver futebol. Começou novinho então, né? Exatamente. Tinha cabelo, né? Não é tão, não era tão novo. Ó, tinha um 10 cada time e tinha um 9. Bom, que a gente ia no estádio para assistir. Todos os times tinham um meia e tinham um centroavante assim muito diferente. Eu lembro que eu ia no estádio para ver o meia achar passe. Eu ficava pensando, como é que o cara viu que dava pra meter essa bola, às vezes, nas costas dos zagueiros, assim, né? Tinha muita marcação individual, os caras achavam, assim. E todo mundo no estádio ficava pensando, como é que o cara enxergou? E tu começou a jogar com essa exigência, né? Sendo meia no momento em que os meias eram realmente muito bons. Hoje se conta nos dedos os meias camisa 10 ainda, né? Tu é um deles, que sobrou aí no futebol brasileiro. Sim. E aí tem gente que defende ainda que tem que tirar o meia do time, né? O futebol tá muito intenso, tem que tirar o meia, tem que jogar com 3 caras que apoiem, que voltem para marcar, que não deixem o volante adversário fazer diagonal e tal. Eu queria que tu falasse sobre isso, como é que foi concorrer, né, com caras top e se tornar um cara top num ambiente em que, repito, todos os times tinham camisa 10 bom. Eu acho que eram épocas diferentes, né? O estilo de jogo antes, né? O time jogava pro 10 conseguir fazer essas ações, né? Então, assim, eu sempre, graças a Deus, confiei muito assim na minha capacidade. Assim, sempre tive um lado positivo da pressão. Fala, pô, eu não sentia a pressão como uma coisa ruim. Eu via como uma coisa boa. Então, assim, eu tava realizando meu sonho, né, de jogar, futebol profissional, que eram poucos que conseguiam. Então eu ia naquela, o cara falou, da minha cidade lá, tal, não vai conseguir. Aí, tipo assim, você ficava sempre naquela. Então, assim, eu via mais
o lado positivo. Vai ver. Então, sou um cara que gosta de desafios também. E aí, pô, vai indo. Então, pô, primeira vez no estádio lotado, lá com o Palmeiras, Copa dos Campeões, lá no Mangueirão, lá ele. Fez gol lá, né? Fez um golaço. Viu o Mangueirão balançar? Sai fora. Pô, fez o gol. Era o torcedor do Paysandu que tava. O Palmeiras até tinha, mas não tinha tanta gente. Rica também tem que tomar cuidado. E aí, poxa, falava Paysandi, né, pra não ter a rima. Fiz um golaço e tal. O cara falou, pô, mas caraca, primeira vez que você joga num estádio desse aí, você não sentiu a pressão. Eu falei, pô, mas os caras estão aí pra me ver jogar, tô fazendo o que eu gosto, então assim... Confiança. Por que né, eu vou desfrutar do momento e tal, pô, tô fazendo o que eu gosto, vou dar o meu melhor e tal, e sempre ia por esse lado, eu nunca ficava pensando muito não, então as coisas iam acontecendo naturalmente. É que hoje, assim, claro, o futebol tá muito mais rápido, o estilo de jogo eu acho que tá muito mais parecido com a Europa hoje, os clubes eu acho que pensam mais também nisso hoje, tá mais físico, então assim, às vezes o cara fica, pô, mas será que ele fisicamente vai aguentar? Porque... Aí você vai ter que colocar na balança. Tem muitos times que falam, pô, o que esse cara fazia, a diferença que ele fazia, eu vou estar compensando com outra coisa, com outro tipo de jogador. Tem time que joga pro 10, que são poucos hoje. Posso citar alguns só. Mas aí se o cara consegue jogar, porque às vezes, claro, o cara tem uma capacidade mental, né, uma visão, sei lá, um pouco melhor do que um outro tipo de jogador. Eu acho que vai acabar ajudando. E tem certas situações que só um jogador desse tipo vai conseguir achar. Mas aí tem toda a parte, pô, transição, o jogo tem muita transição, tem muita viagem, hoje está calor. Então, assim, são muitos outros aspectos que a comissão técnica hoje pensa também. Então, acho que isso atrapalhou um pouquinho o 10, né, digamos assim. Mas acho que é o jogo mesmo que ficou mais rápido, foi dificultando. Quem não soube se adaptar, acaba Por outro lado, valoriza a bola parada, né? Hoje decide demais, né? Escanteio, falta. Né? Exato, e parece fácil, mas não é assim. Também faz toda hora. Vou colocar ali naquele lugar. Sim, tá, vai ali, coloca ali naquele lugar. Lá ele. Não, mas aqui, ó. Mas aí, então, assim, não é. É fácil de ver a diferença. Quando tu não tá em campo, nada contra os outros, mas tu vê que o escanteio fica diferente, né? A bola, às vezes, até vai no mesmo lugar, mas não vai com a mesma força, não vai rasante como tem que ir, né? É diferente, o cara percebe essa diferença. Tu falou dos desafios, que tu gosta de desafios novos, né? Eu vou fazer um teste aqui contigo, vou passar vergonha, quer ver? Est-ce que tu parles français très bien? Oui, je parle bien, et toi? Un peu. Un peu? Un peu. Hablas espanhol muy bien? Sí, hablo. Are you able to talk in English? A little bit, yes. Viu? 13 idiomas que eu consigo falar, né? O cara deve falar, o que eles falam no Catar lá? Inglês mesmo. O árabe, tem um árabe, mas a maioria dos times, né, claro, das comissões, tudo, como tem muito estrangeiro nos times, é inglês, ou a língua tipo dos times, né, oficial é inglês. A maioria dos teus colegas às vezes não faz nem questão de aprender o idioma local, né? Tu conseguiu aprender e tu fala bem, né? Eu já vi entrevista tu em francês. O francês é uma língua difícil. Eu estudo francês há tempo, tenho dificuldade de falar, principalmente de formular as frases e tal. Como é que foi esse processo pra ti de aprender assim, né? Porque, o cara é boleiro, é brasileiro, o cara vai ter que contratar um intérprete. E aí tu se virou e aprendeu como é que foi esse processo. Eu não era Ronaldo, né? Então eu tinha que aprender. Mas eu gosto, não, brincadeira, mas eu gosto de aprender. Então assim, e eu sou um cara muito cara de pau, né? Tipo, não tô nem aí de falar errado e tal, então aí... Assim que aprende. Assim que aprende. E no dia a dia, poxa, eu ia falando, e aí ia quebrando, aí os caras iam zoando eu, e aí já pegava. Então, o espanhol é uma língua que é bem mais parecida com o português. Também no dia a dia eu já peguei, não fiz aula, nada. Mas aí o francês eu fiz um pouco de aula. E como eu fiquei também bastante tempo, né? E aí você vai falando ali todo dia, você acaba aprendendo bastante. E o inglês, eu fiquei 2 anos no Catar. E depois mais 6 meses no West Ham, né, em Londres, que aí deu para dar uma
E ainda pegou o inglês britânico. Exato. I can't. Britânico é bonito, viu? E é difícil de entender, o sotaque do é difícil. É, mas eles falam as palavras mais completas, né? É. E aí, só que, pá, era Difícil. Era difícil, mas aí como eu já falava o idioma, então você ia entendendo. Aí você não vai falar a maneira como eles falam, que é impossível. Mas eu acho muito bonito o inglês britânico. Que massa. Esse vídeo que a gente vai ver agora, de tu circulando pelas ruas da França e participando e chutando ali, dentro da janela, né? Janelinha assim. Como é que é esse convívio na França, assim, cara? Como é que tu conseguiu, né, ter esse tipo de convívio com o francês, que gosta também de futebol? Cara, eles são apaixonados... Não, pode terminar. Não, desculpa, isso aí, a pergunta é essa, né? Como é que foi se aproximar a tal ponto, assim, da galera que parar na rua e jogar bola contigo aí na rua? Cara, é porque lá eles também são uma torcida apaixonada. E a época que eu fui pro Paris, não era o Paris de hoje. Então, assim, eles sempre foram um time grande, mas estavam numa situação... Não tinha nem a vaga na Champions ainda. Não tinha. Fazia 4 anos que não disputava uma competição europeia. Inclusive, o empresário na época falou, pô, vai... Uma pressão danada lá, não sei o que. Eu falei, então, se não tá bom... É assim que eu gosto. É, assim que é bom, né? Se não tá bom, pô, se eu fizer bem, eu vou ficar, tipo assim, marcado. Então... E foi antes em teoria, do dinheiro. E isso, o parisiense, ele gosta muito da técnica, assim, jogador brasileiro que teve lá, são jogadores, pô, espetaculares. O Ronaldinho, o Raí, Valdo... Então, assim, sempre foi jogadores técnicos que faziam diferente. Terminou a carreira aqui no Juventude. Ai, que bacana. Né? Jogou aqui os jogos. E aí, como eu cheguei, já fui o melhor artilheiro do time, melhor jogador do time, aí a gente voltou a disputar a UEFA, aí depois, estávamos disputando o título, acabamos perdendo pro título pro Montpellier. Tipo, não de bobeira, mas a gente deu uma vacilada, eles passaram a gente, eles ganhavam, a gente ganhava, eles ganhavam, ficaram... Aí ficou mais nessa até o final do campeonato, 3 pontos de diferença. E aí a gente foi pra Champions, aí depois, chegou os caras do Qatar. Aí eu continuei jogando bem, continuei fazendo gols, aí foi artilheiro do campeonato junto com o Giroud. Aí o melhor jogador do campeonato. Então assim, aí a torcida meio que foi uma coisa... Então, assim, chegou os caras do dinheiro e eu continuei ainda... Então, ele ficou marcado, sabe, cara? Foi pouco tempo, inclusive o presidente achava que eu tinha ficado lá 6 anos. Eu falei, tu é o presidente e não sabe que eu fiquei só 3. Então, assim, isso é uma coisa... Aqui no Juventude faz só 3, parece que faz uns 14. Então. Que bom. Então, assim, e aí isso ficou... Para aquela geração, acho que, né, que há muito tempo não tinha, né... Sim. Tava brigando para não cair, tinha ano que brigava para não cair. Então, assim, além da maneira como eu jogava, que, fiz muitos gols bonitos, muitos dribles e tal, sabe como a gente é, né, brasileiro? Sim. Tinha, assim, tinha qualidade técnica diferenciada, né? Principalmente do francês lá, que era uma coisa muito física. E aí os caras, e lá fora eles respeitam muito né, o ídolo, assim, sei lá. O cara, o jogador que eles gostam, ele assim, cara, não esqueciam, voltava todo ano que eu voltava. Toda vez, se tu for lá agora, então não assim, consegue até hoje, então assim, às vezes, não é nem isso, mas você vê o cara que te vê, passou 10 anos, aí o cara, tipo assim, marcou, neném, então assim, você fala, opa, como assim, o cara ainda lembra de mim, né, tipo... Fica a dica aí pro Marquinhos. Aliás, esses dias eu tava assistindo o vídeo do Marquinhos pra estudar francês, né? Porque o francês do Marquinhos é bom, né? É muito bom, mas também tá quantos anos já? Tinha que aprender. Ele consegue fazer aquela inversão do sujeito com o verbo, né? Por exemplo, sim. Ele falou, minha família, ela está aqui. Eles usam muito essa construção e tal. E aí ele agradeceu os caras que passaram pelo PSG. Ele estava emocionado e agradeceu os brasileiros que passaram pelo PSG e não ganharam, né? Ele falou do Thiago Silva, que também tem um amigo. Eu poderia falar do Nenê, né, Marquinhos? O Nenê ainda comeu a carne mais de pescoço ainda. Roeu um osso ainda pior do que o Thiago. Que, aliás, jogou aqui também, né? Roeu. Então, fica a dica aí pro Marquinhos. Mas ainda sobre esses desafios aí, né, que tu gosta de encarar. Então, tu foi para um time, saiu do Santos num ótimo momento, que o Santos estava jogando Libertadores, né, tinha recém ganhado o Campeonato Brasileiro com Diego e Robinho. Sim, nós somos vice, na verdade, vice-campeão da Libertadores. Vice da Libertadores. E aí, tu foi para um time médio da Espanha.
Sim. Médio, né? Era no Mallorca, né? Mallorca sempre foi médio, Então é um desafio. Mas na época eu estava na UEFA, que é a Europa League hoje. Ia disputar a final da Supercopa com o Barcelona. Eles tinham ganho a Copa do Rei. Em resumo, então, assim, na época eles estavam bem. Tá bem. Mas mas era médio. Mas poderia ficar no Santos. Sim, poderia. Poderia ficar no Santos jogando com o melhor time do Santos dos últimos tempos. Estava sendo cotado para seleção ainda, na época. Cotado para seleção. Tá, aí do Mallorca tu deu uma rodadinha, foi pro PSG, que não era o PSG de hoje. Aí depois tu foi pro Qatar, poderia ter voltado já para um clube grande brasileiro. Sim. Isso explica... Outra resenha. Né? Outra resenha. História, né? Aí tu vai parar no Vasco, quando o Vasco tava talvez no pior momento dele. Vasco. Sim. Também no sentido de ajudar. Parece que eu só quero desafio, né? Aí tu vai parar no Juventude. Você vai quero chegar aqui. Vem pro Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. O Pintado, querido do Pintado, te liga e diz, vem aqui me ajudar. Já tinha aposentado. Já tinha quase aposentado. Não, tinha aposentado. Tinha decidido, num dia antes, acho, sei lá, 2 dias antes, não fazia. O presidente sabe da história toda. Fiquei 2 semanas naquela, fica, não fica, tá bom, vai. Aí já tava negociando o que eu ia fazer lá no clube, né? Em qual parte da direção que eu ia ficar e tal. Vou jogar. Aí o Pintado me liga. Acho que falou tudo, falou tudo que minha mente queria ouvir, né? Aí... Veio. E aí está até hoje. Mais 3 anos, aí. Qual é o próximo desafio que tu vai fazer, Nenê? Vai virar sommelier de vinho, negócio boa assim? Boa pergunta. Vou ter que realmente pensar, mas... Os moleques estavam falando, né? Falando sério, assim, né? Chama atenção. Tu é amigo do Felipe Massa, certo? Sim. Do Galvão Bueno, tu é vizinho em Mônaco. Fui, né? Não tem mais um apartamento em Mônaco? Não, tá doido. É. Muito caro. Aí lá em Mônaco tu andava com o Tom Hanks. Eu treinei em Paris, né? Paris, tá. Aí na França tu ficou amigo de quem mais? Do Justin Bieber. Amigo não. Da Rihanna. A Rihanna, ela gostou mais, não vou nem falar mesmo. Corta essa parte. Que mais? Corta. Ali em Paris, Chris Brown, Snoop Dogg. Mas assim, E aí tu prefere morar em Caxias do Sul, acordar às 7 da manhã pra ir treinar lá na Zona Norte com 2 graus de temperatura, com um clima que nem a gente aqui aguenta, tem dias assim, ontem ainda falei... Tem dias que são ruins. Minha noiva tá grávida, né? E ontem ainda eu disse pra ela, a gente é muito louco de morar num lugar assim, né? Com aquela neblina, com aquela chuva. Aí tu vai olhar no aplicativo, São Paulo tinha sol, Rio de Janeiro tinha sol, Florianópolis tinha sol, tem uma nuvem eterna em cima de Caxias do Sul, né? Mas que te leva a morar aqui? Mas não é além sempre. Do salário, né? Que eu sei que é bom no Juventude, mas... Salário simbólico. Não, deve ser brincando, mesmo, né? Já ganhou mais do que tu ganhou hoje no Juventude. Mas o que te leva a morar aqui? O futebol não é a cidade, é o amor pelo que eu faço, cara. Futebol pra mim é tipo assim... tu podia jogar em futebol em Mônaco. Agora. Como que eu ia jogar agora com 44 anos lá em Mônaco? Não tem um time jogar lá, uma bola. Da Série B de Mônaco. Não. Cara, deixa eu com meus desafios aqui. Eu gosto de Caxias. O povo daqui é muito bom. O pessoal é educado, diferenciado. Isso é verdade. Tem as vinícolas aqui que o povo é muito bonito, se come bem. Não é sempre que fica essa neblina, não entra na onda dele, não. Não é toda hora. Tem dia que é difícil, então, o pé tá gelado para treinar. Mas assim, não é que fica assim o tempo todo, entendeu? Então, só tranquilo, eu já tô acostumado, já fiquei muito tempo na Europa, lá em Paris era menos 13, vai reclamando? Só que em Paris, né, um perrengue chique, né? Isso é verdade. Mas era, Tá, e o vinho? O vinho. Vinho tu aprendeu na França. Na França. E aí como é que é comparado com o nosso vinho aqui do tem alguns vinhos bons aqui, cara. Eu já tomei alguns vinhos ali, não sei se dá pra ficar falando. Fala, Há uma única que eu gostei bastante, Miolo. Tem um Espadovinho ali, que tem uns vinhos bacanas também. Miolo eu vi em Paris ano passado, viu? Agora é meu momento... viu? Eu fui fazer a Olimpíada, tinha um vinho específico da Miolo, vendendo em Paris. Então assim, eu fui num restaurante lá em Gramado, por exemplo, que tem só as coisas de Paris. Lá tinha o vinho daqui, o brasileiro. Não sei se era
Casa Perini lá, que ele tem um rosto assim, não sei se você Aliás, conhece. Gramado é um lugar que só quem pode ir são os atletas e o presidente da Juventude, né? É muito Não tá caro da lá. imprensa assim, não? Turista, né? Lá pega turista, né? Não, mas tu tem que saber onde tu vai também. Tem que saber Tu não é mesmo. 10 anos. Se é pra pagar barato, vamos lá em Bom Jesus. Já foi em Bom Jesus. Já foi em São Francisco de Paula. Já. Região de Bom Jesus, ali nos canyons. Sim, nos canyons eu fui, muito bonito. Eu fiquei num hotel ali também em São Francisco de Paula, muito bonito ali na represa ali. Aí depois Pô, que foi ali, a galera caiu dentro Fiquei do com medo de passar fiquei com medo de passar ali naquela queda d'água lá, rapaz. Nossa. Tem gente que morreu. Passei lá de noite. Depois ali. que tu passou ali, os caras caíram dentro. Ô, louco, pelo amor de Deus. Mas ali eu fiquei com as pernas tremendo, né? Fiquei nervoso ali. Porque eu não sabia o que... Eu falei com o cara do hotel, né? Geralmente o pessoal vai de dia. Sim. Porque a estrada não é tão boa. Numa parte. E aí ele falou assim, não, mas eu falei, e aí, tá tudo... Pô, como é que eu vou? Porque eu tô perdido aqui e tal, já tinha entrado pelo Waze, uma rua de terra, saiu uma casa lá não sei aonde, no meio da serra, voltei pra estrada, aí fui pro São Francisco de Paula e tinha que passar uma represa. Aí ele falou, não, mas a represa só tá sangrando, mas tá de boa. Vou passar. Aí eu falei assim, falei, como assim, né, essa represa sangrando? Aí eu falei, beleza, só que eu não me liguei. Rapaz, na hora que eu fui passar assim, ó, aquele barulho assim de água, e é gigante lá essa daí, né? Tipo, pô, daqui até lá no final do estádio. Aquele monte de água assim, aí eu não via a rua, porque tava molhado, sangrando, quer dizer, tava assim do asfalto. Aí eu falei, como é que eu vou passar aqui, pô? E tinha um carro na frente. O carro tem roda suficiente pra passar. Sim, mas aí eu não sabia como era, porque era de noite, nunca vi. Eu não sabia que aqui já era rio também. Mano, na hora que eu comecei a andar assim, eu olhei assim, daqui a pouco eu já olhei o rio aqui, eu falei, caraca. Falei, se eu levar o carro, já era, tchau. É perigoso mesmo, cara. Tem históricos ali na nossa região. Então, aí foi uma aventura, mas aí foi bacana, depois que eu vi como era. Eu fiquei sabendo que quando tu foi morar em Mônaco, tu trocou de carro, né? Porque o teu tava... Mas tu sabe as histórias também, né, cara? Tava um pouco abaixo, né? Tava aqui abaixo. Em Caxias também requer esse tipo de carro diferente, assim, pra passar em represa, né? Não, aí tem que ser o 4x4. Mas lá em Mônaco, eu tava no Celta antes, né? E aí em Vigo, o carro era, fera pra caramba. Corvette, amarelo. Corvette. Aí, tava grandão lá em Vigo. Corvette. Cheguei lá em Mônaco, só tinha... Ferrari, Rolls Royce, Aston Martin, mesmo, falei, ixi, tô mal, tô errado. Tô mal. Vou ter que comprar um aí mais ou menos parecido. Aí, mas ainda bem que lá é mais barato, né? Aqui mais no Brasil barato, não dá sim. não, mas... Imagina o carrinho... Não, lá fora é mais barato os carros, cara, sério. O imposto não é tem muito imposto, menor. né? E aí em Mônaco não tem imposto, exatamente. Então aí ficava... preço de uma BMW aqui era uma Lamborghini lá, uma Ferrari. Então, mais um motivo para morar tem que aproveitar, né, presida? Em Mônaco e não em Caxias, e tu optou por Caxias do Sul. Parabéns. Não é... Parabéns. Obrigado. Já renovou, eu gosto de desafios. Já renovou o contrato pro ano que vem para jogar mais um pouquinho? Não. O que tu vai fazer como dirigente, se tu for dirigente? Vai ser executivo, supervisor, treinador? Boa pergunta. Tem alguns caminhos, né? Eu penso nas duas coisas, assim, né? De coordenador técnico também, né? Diretor, né? Executivo e treinador. Esses três caminhos eu acho que são possíveis, assim. Então aí vai ver o que eu vou, né? Gostar mais e tal. Comecei a fazer os cursos já e tal. E vamos ver onde mais precisar da gente. Quem sabe? Aí o pessoal que vai saber. Só vai ser no outro ano, né? Porque provavelmente ano que vem a gente vai jogar mais um pouquinho. Será, cara? A ideia não era terminar esse ano, mas se a gente salvar e classificar pra Sula, vai ter que jogar mais um aninho. Né? Mais 2 aninhos. Agora diminuiu pra 1 aninho. Falava assim, mais 2. Eu sempre falava 2, mas quando eu tava com 38, né, cara? Agora eu já tô com 44. 44 mesmo? Não parece, né? Tu não foi se registrar de bicicleta? Pô, pior que os caras ficam falando isso, mas você fez gato ao contrário, não é possível. Escolheu um outro dia lá. Ô, cara, você tá correndo muito. Você é gato. Eu falei, pô, mas gato ao contrário? Pô, é loucura, né? Eu tenho que ser muito burro, né? Pra fechar, o que é mais chato? É esse assédio da galera, hotel e concentração, que aí eu também sou testemunho que é chato pra caramba, né? Coisa de foto não é chato, é bastante prazeroso. Tá, então vou te dar outras opções. Sim. Dar entrevista,
E a última, não essa aqui, que essa aqui tá boa, né? Essa aqui tá boa. Essa aqui tá boa, mas diga entrevista de dia a dia. Mas eu tinha que fazer a próxima entrevista em francês, né? Em francês, deve ter que estudar mais. Tem que estudar mais. E a última, eu imagino que seja chato também, é fazer meio campo pro Neymar. Que naquele jogo que vocês jogaram contra o Santos, veio o Marlon, veio o Abner, todo mundo pedindo pra tu aproximar o Neymar. Isso ali no campo, né? Isso ali no campo. Tem que ver depois como que tava. Me aproxima lá. Não, o time inteiro. Porque tu não fora os caras que não jogam. 10 autógrafos do Neymar, consegue um do Nenê. Não, mas isso aí... Faz parte? Faz parte, É como a gente é amigo mesmo. Eu acho um pouco chato também, mas como era uma coisa para meus companheiros e tal, e ele sabe também que... Né, ele gosta de agradar os amigos, isso é legal. Aí eu falo, nossa, cara, foi mal, hein, já... Tu joga pôquer com o Neymar? Foi ele que te ensinou a jogar pôquer? Ele que me ensinou. Mas na casa dele. Lógico, joga todo dia. Eu já tô velho. Ele joga todo dia, tá louco. Eu acho que o mais chato mesmo, vamos lá, Paulo, responder a tua pergunta, porque você fica... você viaja muito, é legal isso aí, mas... acho que são as viagens mesmo. Viagem é chato. Os hotéis... Mas eu acho que o mais chato é as viagens, porque... Aeroporto? Porque daqui a gente sempre tem que fazer escala. Então, assim, e às vezes os horários, voo para o Nordeste, assim, que são voos mais longos, né? Voo para São Paulo é tranquilo. Mas os voos para o Nordeste tem sempre que sair 2 dias antes. Chega então, lá pra mim ou na volta, depois do jogo, que você não dormiu direito, aí você vem, aí isso aí para mim. E vem pingando ainda, né? E aí no aeroporto os caras tem que tirar foto com a galera ainda pra fazer a de manhã é osso. Mas eu sempre tenho que... E atende? E sempre tem que ser com sorriso, porque se você não tirar com sorriso com um que for, que você tira com 300. Um que você não tirar, não dá um sorriso, tá marrento já, hein, pô, sei o quê. Não, e no Nordeste não é migué, é verdade, porque, pô, joga no calorão. Aí janta, toma um banho. E aí eu vou de madrugada. Aí a gente já não dorme, entendeu? Aí tem a escala. Aí tu chega em São Paulo, por exemplo, 8 da manhã, tu não dormiu. Mas daí tu sai e vai pra Jundiaí. Os outros é que vem que chegam meio-dia aqui. Tem alguns dias que eu consigo fazer isso. E os caras chegam de meio-dia aqui moído, né? Não, isso é verdade. A viagem é complicada. Isso quando tu não vai preso, né? Quando joga no Nordeste, que às vezes tu tem que sair. Aí vai jantar 1h da madrugada, né? Tu tava, né? Eu tava no jantar, né? Sim, o vidro que você quebrou foi sem querer. Eu vi que foi sem querer. Foi comemorar. Claro. Mas o vidro caiu na cabeça do meu pai. Porque a gente tava aqui. Também que vocês não me denunciaram. Vamos supor que a gente tava transmitindo. Não, vocês estavam embaixo do camarote aqui, bem aqui assim. Isso, o camarote era aqui, né? Não, fiquei desesperado. E a galera, a torcida tava embaixo. Eu fiquei desesperado esse dia. E se eu te falar que tem vidro até hoje, né, Sr. Claudenir? A gente acha ainda vidro, porque o Sr. Claudenir tinha um caderninho, né? Ele fechou o caderno. Dentro do caderno? Ainda tem aquele vidro lá. Joga esse caderno fora, cara, pelo amor de Deus. Mas aí deu tudo certo, né? Tu foi preso, pagou fiança. Não, como é que foi na cadeia? Fiança, não. Como é que foi na cadeia, hein? Os caras te receberam? Não, era uma sala, né? Aí tava esperando, porque foi um acidente, né? Não sei, não era nem pra ter saído do estádio, né? Não era nem pra ter saído do estádio, mas aí... O pessoal criou... O pessoal lá Mas assim, teve... eu falei com os jogadores depois, né? No dia seguinte, até que eu não tava bem, assim, fiquei preocupado, que levou uns estilhaçozinhos assim, tinha uma mulher de um jogador com criança. Sim. E graças a Deus não aconteceu nada, tal, deu pegou assim nela e tal, mas, poxa. Mas foi sem querer, eu só tenho testemunho. E pior que foi o relógio, a gente descobriu na delegacia. Na delegacia não. Na cadeia. Na delegacia mesmo. No presídio. Não foi no presídio, né? Foi só lá no GCRIM e tudo. Mas assim, poderia ter me chamado de testemunha, porque eu tava embaixo e as imagens mostram. E foi sem querer, né? Foi comemorar, né? Porque era um acesso ali, né? A gente tava extravasando, porque, poxa, ainda mais eu que tava de fora, é muito ruim ficar de fora. E aí eu nunca tinha ficado de fora, tal, nunca, né? Aí acabei quebrando o metatarso, tive que ficar torcendo de fora, é horrível. Imagino. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu vou te dizer que foi pior pra nós, porque daí a galera ficou brava, ninguém viu direito o que aconteceu, né? Aí começou aquele vucu-vucu assim, porque o Nenê quebrou o vidro. E aí os caras começaram a jogar líquidos não identificados, meio amarelo, assim, né? Cerveja? Em direção aqui, ó. Era pra ser cerveja, né? Mas tava misturado. Eles queriam jogar aqui, ó.
E aí Isso acertava não na precisa gente, você ficar né, lembrando, né, cara? Acertava na gente, mas é uma história, né? Tem que contar. Se não for história, se a isso gente é não verdade. tiver história pra contar, a gente não tem nada. Foi um dia feliz. Juventude saiu No de lá final foi muito com feliz, né? acesso, comemorando. Eu fui comemorar só aqui, só fiquei bem depois que eu falei com o pessoal lá, com os jogadores. Aí tudo bem. Tudo bem, então Não, aí eu mas fui foi ficar de boa. relaxado aí. Tá na Série A até hoje. O nosso amigo Douglas, que inclusive é comentarista, foi preso também porque subiu no alambrado pra comemorar. Culpa do Carpini, porque o Carpini deu a moral, ele subiu no alambrado também. Ah, é verdade, ele foi lá, né? Foi, No cara. estádio lá. Isso aí é história pra contar. Se não for assim, não tem graça. Nenê, obrigado Obrigado, por ter tamo nos junto. atendido aí. Obrigado É pelas nóis. histórias. Outro dia a gente fala Espero de que não demore 3 anos, né? Porque o Arthur arrume outra, né? Ano que E vem, ele, pelo menos. ele desculpa, né? Lá ele, né? Ele diz que ele coloca no teu, né? Ele diz que a culpa é tua. Né, que é tu que não quer falar, mas a gente sabe que é o Arthur que não deixa. Ele é meio. Vamos Meio deixar. estrelinha, né? Já foi mais Vamos humilde. deixar na conta dele. Mas quero agradecer. Vamos deixar no dele, é melhor. Não. Fica no teu aí, Arthur. Obrigado, gente. Arthur. Valeu. Obrigado a Maria, ao Gabriel, ao presidente Fábio que assistiu toda essa entrevista, o Nenê que nos atendeu com toda a simpatia. A próxima a gente faz em francês aí, né? D'accord. Tá bom? D'accord. Comme ça, c'est mieux. Olha, e tem até sotaque, né? Viu? Bien sûr. Eu meteria um d'accord, né? Pô. É, peu. Não, aí os caras lá são chatos. Tem que meter o biquinho, né? Um peu. É. Valeu, gente. nóis, tamo Um abraço junto. a todos. Até mais.